Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta quarta-feira, muito abençoada, estamos aqui na nossa primeira igreja batista em Raul Soares, quando temos aqui o culto da vitória. Meu amado, nesta noite estaremos meditando na palavra de Deus, e eu quero convidá-lo, antes de nós adentrarmos o texto da palavra de Deus nesta noite, eu quero convidá-lo para nós orarmos e buscarmos a direção de Deus, para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite, amém? Grandioso e amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que será lida, que será anunciada nesta noite. Ó Deus, que o Teu servo seja um instrumento nas Tuas mãos, que nesta noite o Senhor prepare os nossos corações para ouvir e para receber a Tua palavra. Ó Deus, vai de encontro a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, que está acompanhando conosco nas redes sociais. Ó Deus, que esta palavra encontre morada, guarida em cada coração. Ó Deus, assim eu oro, no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meu amado, estaremos lendo a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do nosso Deus. Meu amado, meu irmão, minha irmã, e eu quero nesta noite meditar sobre esse texto lindo que acabamos de ler, sobre o tema Sede Santos. Entendemos, meus irmãos, que a salvação, ela vem pelo meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, os nossos olhos são abertos, nossos ouvidos espirituais são abertos. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma o homem. Por isso que é importante a pregação da palavra de Deus. Por isso é importante que eu e você, a cada dia, alimente a nossa alma com as riquezas, com as pérolas da palavra de Deus, que está ao nosso alcance. Então a palavra liberta. A palavra de Deus também, ela traz salvação, ela traz vida eterna. Por isso a palavra de Deus é o alimento espiritual que não pode faltar para as nossas almas, para as nossas vidas. Meu amado, será impossível alguém chegar à salvação sem ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. É por isso que a palavra de Deus diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão, ou seja, se a igreja deixar de anunciar, deixar de pregar a palavra de Deus. Por isso, quando Jesus se deparou com aquele jovem, aquele mancebo de qualidade, e ele perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez para aquele jovem?
Você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra? Você conhece as escrituras? Ele diz sim. Então Jesus vai proceder com ele. Mas a primeira pergunta, se ele conhecia. Então nós precisamos conhecer a cada dia mais a palavra de Deus, assim para caminharmos rumo à pátria celeste, aos céus. Mas também a palavra de Deus é o mapa, é a bússola daquele que deseja viver uma vida agradável ao Senhor. Daquele que deseja viver uma vida santificada, uma vida santa ao Senhor. O que é ter uma vida santa? É uma vida separada. Meu amado, quando tivemos um encontro com Jesus, ouvimos a sua palavra, abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida para Jesus, Ele passou a ser o Senhor e Salvador da nossa vida, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida separada para Deus. E esse texto vai nos ajudar muito nessa questão. Então, meus irmãos, o conhecimento que vem da palavra de Deus, ele liberta o homem, ele transforma o homem, ele tira o homem das garras do pecado, das garras do mal, das garras do maligno, que veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus liberta o homem. Que coisa maravilhosa. Através da palavra de Deus, temos certeza da salvação pela graça em Jesus, que a salvação, ela não vem por méritos, por boas obras, mas ela vem pela graça de Deus, sois salvos. No versículo, meu irmão, 14, o texto nos chama a nossa atenção a não nos conformarmos ou termos saudade do tempo que éramos perdidos. Versículo 14, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinha na vossa ignorância. Há muitas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, que decidiram viver uma vida nova com o Senhor Jesus, sendo uma nova criatura, mas fica com saudade daquele tempo que era perdido, que era escravo do mundo, que não tinha salvação. Então o texto está dizendo para nós não ficarmos com saudade daquele tempo, porque outrora era um tempo perdido, agora é salvo, vive em novidade de vida, antes caminhava para a eternidade sem Cristo, sem salvação, e agora caminha para a glória de Deus, para a vida eterna. Então precisamos viver nessa direção. Agora somos salvos, temos nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Louvado seja Deus. Somente o poder de Deus, da palavra de Deus, pode libertar o homem e fazer do homem a ter uma nova vida com Deus, a ter uma nova esperança, uma nova visão da vida do presente e do futuro. No versículo 15, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Meu amado, vemos que aquele que nos chamou é santo. Ou seja, aquele que nos salvou é santo. Então nós devemos santificar toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver, meu amado. E aí, para isso, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Toda a nossa maneira de viver deve ser uma vida para agradar a Deus. A maneira que eu falo. Se antes eu era uma pessoa mentirosa, gostava de ficar falando da vida dos outros, gostava de ficar julgando os outros, agora eu devo viver uma vida para Deus. Então eu vou usar a minha língua, a minha boca, para glorificar a Deus. Entendendo que quem julga é Deus, não sou eu mais. Se antes eu usava as minhas mãos para fazer maldade, para pegar em armas, para praticar o mal, agora eu devo usar as minhas mãos para glorificar a Deus, para ajudar o próximo, para abençoar o próximo. Se antes eu usava os meus pés para me levar, me conduzir para lugares que não agradavam a Deus, agora eu devo usar meus pés para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus, para pregar o Evangelho.
Então, se antes, meu irmão, eu tinha um comércio e eu usava esse comércio de forma que não agradava a Deus, hoje eu devo usar ele para agradar a Deus. É toda a vossa maneira de ver, a maneira de proceder, de falar, atitudes, ações, tudo, tudo deve ser santificado, ou seja, deve ser separado para glorificar a Deus. Essa deve ser a nossa postura, é isso que o texto está trazendo para nós. Porque aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz por nós, é santo. Aleluia! A Bíblia diz que ele foi levado como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, inocente, derramando o seu sangue na cruz por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E Ele que deseja que nós vivamos uma vida nova com Ele, uma vida santa com Ele. Então, meus irmãos, nós devemos santificar toda a nossa maneira de viver. E para santificar toda a nossa maneira de viver, meu amado irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, olha, é preciso vigiar. Tem muito cristão que entregou a sua vida para Jesus, tem muita pessoa que quer caminhar com Jesus, quer ter uma vida com Deus, mas não vigia. Não vigia os seus passos, não vigia suas mãos, não vigia os seus olhos, não vigia a sua boca, não vigia a sua atitude, e aí fazem, praticam, tomam decisões que não honram a Deus. Então está faltando vigiar. Porque tudo nós devemos glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus. Ou seja, devemos ser cristãos autênticos em qualquer lugar. Já viu aquela história do camaleão? O camaleão, ele muda de cor dependendo do ambiente que ele está. Tem muitas pessoas assim como o camaleão. Se ele está num recinto cristão, ele é cristão. Mas se ele está num recinto que não é cristão, ele também não é cristão. Quantas pessoas que já olharam para algumas pessoas e dizem, mas eu não sabia que fulano de tal era cristão, que a pessoa não parece. Então, meu irmão, nós não precisamos dizer que somos de Cristo, entreguei minha vida para Jesus. No nosso testemunho, o nosso viver, ele deve falar isso por nós. Deve falar isso por nós. Lá no versículo 16, olha o que diz o versículo 16: portanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Meu irmão, ele deixa claro que Deus é santo, e Deus não compactua com o pecado. Não se engane, meu irmão, ninguém pode se enganar, a Bíblia é clara. Não pode ficar em cima do muro, tem pessoas que estão em cima do muro. Eu quero caminhar com Deus, mas eu quero caminhar com o mundo. Aí eu uso a minha boca para glorificar Deus, mas eu uso a minha boca também para glorificar o mundo. Aí eu uso as minhas mãos para as coisas de Deus, mas eu uso as minhas mãos para coisas do mundo. Meu amado, não fique dividido, porque a pessoa que fica dividido, que fica em cima do muro, esse não é de Deus. Porque a Bíblia diz claro, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que quiser viver a sua vida, perdê-la-á. A palavra de Deus nos adverte, meu irmão. Não é possível ficar em cima do muro. É preciso ter uma atitude, um posicionamento. Eu quero agradar a Deus. Eu quero que a minha vida honre a Deus. Eu quero que a minha vida seja uma bênção nas mãos de Deus. Então, precisa vigiar. Precisa tomar atitude. Precisa negar a si mesmo. Precisa tomar a sua cruz. Precisa seguir a Cristo. E precisa fazer a obra de Deus. Então, Deus não compactou com o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Aquele que deseja ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus, ele deve vigiar, pedir a direção de Deus para que ele possa cada dia tirar da sua vida, santificar a sua vida. Esse processo de santificação é todo dia. Não é só no domingo, quando você vai ao templo, ou o dia que você vai ao templo, não, é todo dia, é todo momento, porque, meus amados, nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas que estão de olhos para nós, e nós estamos diante de muitas coisas, muitas tentações, muitas coisas para nos seduzir, muito convite para que nós venhamos a pecar e desobedecer a Deus. Então, nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas.
E precisamos ter uma vida de postura diante de Deus. Não basta dizer que eu sou de Deus, eu preciso viver para Deus, eu preciso demonstrar isso em atos, em atitudes, em ações, em palavras. E aí, meu amado, a luz de Cristo vai brilhar em mim, e eu vou ser o sal dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Essa deve ser a nossa postura. No versículo 17 ele diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que tem faltado nas pessoas hoje? Falta de temor a Deus. As pessoas têm pecado, praticado mal e tendo conhecimento da palavra de Deus, mas as pessoas não têm temor a Deus. O que é temor? É respeito. Se inclinar para as coisas de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então, quando falta temor no coração do homem, ele conhece a palavra, mas ele não obedece. Ele talvez não tenha a sensação de que, olha, o castigo virá. Porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é justiça. Não terá por inocente. Por isso que a palavra de Deus deve ser anunciada, pregada, falada, explicada, estudada, para que ninguém seja inocente diante dela. As pessoas estão querendo, às vezes, servir a Deus hoje do seu jeito. Eu quero servir a Deus, mas eu quero ser do meu jeitinho. Eu não quero abandonar o meu jeito de vestir, eu não quero abandonar o meu jeito de ser, eu não quero abandonar o meu jeito de viver, eu não quero abandonar o meu jeito de relacionar com as pessoas afora. Eu quero viver a minha vida do meu jeitinho, e assim eu quero servir a Deus. Meu irmão, aquele que entrega a sua vida para Jesus e quer ser uma bênção nas mãos de Deus, quer ter uma vida santa, ele precisa renunciar a si mesmo, abrir mão, e dizer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os meus planos, os meus projetos, os meus objetivos, os meus interesses, não importa. O que importa é a vontade de Deus na minha vida. É preciso ter essa conscientização. Sem essa conscientização, eu não vou agradar a Deus. Porque a nossa carne, ela não deseja as coisas de Deus. E ela se inclina para o mal. E quando eu não me atento para as coisas de Deus, quando eu não abro mão, quando eu não renuncio, quando eu não vigio, quando eu não oro, quando eu não luto, eu acabo cedendo à vontade da carne. E ela me distancia de Deus. No versículo 18 ele vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha, você vê, meu amado, não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. O texto nos lembra de que forma fomos salvos. A Bíblia diz que ele se fez homem, ele deixou a sua glória, e ele veio e habitou entre nós. E ele, sendo o próprio Deus, ele se humilhou, ele foi injuriado, maltratado, cuspido, zombado, levantado no madeiro, pregado numa cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele foi ferido, tudo por amor a nós, e foi através do seu sangue, derramado naquela cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Então nós fomos resgatados com o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos honrá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos nos voltar para isso. Que foi necessário Jesus fazer para sermos salvos. No versículo 19, olha o que diz o versículo 19: mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, meu irmão, ele completa dizendo que foi com o precioso sangue de Cristo. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós, como um cordeiro, e ele não teve vergonha, e ele não renunciou, ele sendo o próprio Deus, ele foi até o fim. E eu quero dizer para você, meu irmão, ele fez isso porque ele nos ama.
E a Bíblia também vai dizer para nós que se nós dissemos que amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos, ou seja, nós devemos viver a sua palavra, nós devemos ser testemunho do seu evangelho, a nossa vida deve glorificar e exaltar o nome de Deus. A grande questão é que muitos cristãos têm honrado o sacrifício de Jesus. Será que quando Jesus olha para nós, será que quando Ele olha para mim, será que quando Ele olha para você, Ele se alegra com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a forma que estamos levando a vida? Temos levado, meu irmão, a sério a santificação como filhos de Deus? Precisamos parar um pouco nesta noite. Eu quero convidar você, pare um pouquinho. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida, comece a olhar, a refletir sobre a sua vida. Meu irmão, comece a pensar, você está levando a sério a santificação como filho de Deus? Você está levando isso a sério? Olhe para você nessa noite. A sua vida está sendo uma bênção nas mãos de Deus? Ou o pecado, ou alguma coisa está distanciando você de Deus, e você não está percebendo, e você está fazendo, ou praticando, ou falando, ou realizando alguma coisa que não agrade a Deus? E se nesta noite o Espírito Santo de Deus está lembrando você, você precisa tomar uma atitude, uma postura, como um homem e uma mulher, ou um jovem, ou um ancião, ou uma criança que quer honrar a Deus. Você deve renunciar a isso, tirar isso da sua vida e pedir a Deus para que dê força para você vencer, seja o que for, meu amado. Nosso Deus é o Deus do impossível. Precisamos parar um pouco, refletir sobre a nossa vida com relação a Jesus. É isso que o texto está dizendo para nós. Nós precisamos refletir, porque, meu irmão, sem uma vida santificada, ninguém verá a Deus. Ou seja, sem uma vida santa, ninguém entrará no reino dos céus. Devemos entender que um dia, diz a palavra de Deus, que nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo que nós estamos fazendo com essa vida. E não haverá aquele dia oportunidade para desculpas, porque o nosso Deus sabe tudo, meu irmão. O que Deus mais quer de nós, de cada um de nós, não é sacrifício, mas sim obediência à sua palavra. Foi isso que o profeta disse para Saul, o profeta Samuel. Saul havia desobedecido a ordem de Deus. E diante da desobediência da ordem de Deus, o profeta Samuel disse para ele: Deus não está preocupado com sacrifício, Ele está preocupado com obediência à sua palavra. É isso que Deus quer, de mim e de você, que nós obedeçamos a sua palavra, que a nossa vida seja uma bênção. Deus, meu irmão, os planos de Deus para mim, para você, para nossas famílias, são planos de paz, de prosperidade, de felicidade. Só que isso depende de uma vida santa, de uma vida consagrada a Deus. Que Deus nessa noite possa abençoar profundamente a sua vida, a sua família. E que nessa noite você possa santificar a sua vida diante de Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa noite. E se durante essa mensagem o Espírito Santo de Deus fez você lembrar de alguma coisa, de algum fato, que você está distanciando de Deus, que você não está honrando a Deus, olha, nesta noite, coloque diante de Deus, meu irmão. E peça que Ele remova, peça que Ele tire. Tome uma postura: Senhor, eu vou ter uma vida diferente. Eu vou viver uma vida em novidade de vida, porque eu sou do Senhor. Se você ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Se você se encontra longe dos caminhos de Deus, fazendo coisas desagradáveis a Deus, meu amado, renuncie isso, volte-se para Deus, que é grandioso em perdoar e salvar. Que a sua vida, que a minha vida seja uma vida de honra e glória para o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos coração. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, Senhor,
que está acompanhando conosco, Senhor, a transmissão dessa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando profundamente aos corações. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar mudando vida, pessoas, Senhor. Ó Deus, dando novas atitudes, novas ações, nova postura diante do Senhor, ó Pai. E esteja repreendendo todo o mal, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Ó Deus, ajude a cada um dos seus servos a ter uma vida de vigilância, uma vida de constância, uma vida de perseverança diante do Senhor e diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos cada vida, Senhor, cada pessoa, Senhor. Ó Deus, toma essas vidas em Tuas mãos, são vidas preciosas. Remova aquilo que precisa ser removido. Coloque aquilo que precisa ser colocado. Em nome de Jesus, salva, Senhor. Traga de volta, Senhor, em nome de Jesus, dê perseverança, Senhor, dê sabedoria, dê unção do Senhor. Oh Deus, é o que eu peço, e oro em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, e que Deus te conceda uma semana muito abençoada na presença do Senhor.